A minha filhinha estava tendo muito sintoma respiratório. Eu já tinha dado antibiótico para ela 2 vezes, corticoide 2 vezes, e a menina não melhorava. Antitérmico várias vezes, e até 3 anos ela nunca tinha tomado um remédio, a não ser remédios para temperatura, só. E aí, depois dos 3 anos, a menina começou a ter muito sintoma, muito sintoma. E eu já não sabia mais o que fazer. Por quê? Eu sabia qual era o conflito, mas eu não conseguia acessar ela. Eu utilizei várias técnicas, como por exemplo, falando algumas coisas no ouvido direito. Por que o ouvido direito, Denison? Porque quem já tem o conhecimento aqui, assistiu inclusive a aula do endoderma, a parte direita do nosso corpo, que é controlada pelo endoderma, então são alguns órgãos apenas, esse tecido capta a informação. Então quando você vai falar alguma coisa no ouvido de alguém que está dormindo, no caso da minha filha, eu falo no ouvido direito, porque eu quero que ela capte aquela informação. Então eu vou lá no ouvidinho direito dela e começo a falar algumas coisas que eu acreditava que poderia ser o problema. Então, dentro da parte respiratória, é uma situação de ameaça, de um modo generalizado. Então, a mesma cena que o urso ameaçando a presa, no caso aqui um ser humano. Isso é uma ameaça. A pessoa pode ativar a parte respiratória. Quando você leva um susto, o que é a primeira coisa que você ativa? Você se sente ameaçado. Você pode reagir perdendo a voz, você pode reagir e começar a gritar para intimidar o urso. Tem várias reações. Mediante essa reação que você tem, é o que eu preciso interpretar para entender o que está acontecendo com você ou com o seu paciente. E aí eu crio uma estratégia de tratamento. Depende muito do diagnóstico, da fase, depende muito do sintoma físico e comportamental que o seu paciente apresenta. Então, mediante essa cena, tinha uma ameaça para minha filha, eu não sabia qual era a ameaça, mas eu sabia vários outros programas biológicos que ela tinha ativado que envolvia a parte respiratória. Então ela tinha sintomas nasais, eu tenho que identificar o primeiro. Qual foi o primeiro? Tosse seca. Ok, é uma situação de ameaça. Qual o sintoma que ela tinha? Tinha dificuldade para soltar o ar. Aí é uma outra informação importante para mim, que eu sei que ela ativou uma região específica dos pulmões. E aí eu vou interpretando aqui de forma precisa. Interpretei, cheguei na minha esposa e falei assim, eu não sei o que ameaça ela. Porque agora eu tenho que tentar enxergar pela ótica dela o que ameaça ela. O que ameaça ela? Pode ser qualquer coisa. Pode ser o meu timbre de voz. Pode ser um dia que às vezes eu falei mais alto que a minha esposa. Pode ser um dia que, vamos supor que ela pega eu e minha esposa namorando. Ela pode achar que eu tô batendo na minha esposa. Poderia ser uma ameaça. Pode ser ela apanhar na escola. Pode ser uma professora colocar ela de castigo. Nossa, podia ser um monte de coisas. Só que na verdade não tinha nada a ver com isso. O programa biológico que envolvia a parte respiratória, que a minha filha se sentiu ameaçada, estava relacionado a acordar de manhã e mamãe não estar do lado dela. Denison, como assim? E o que isso tem a ver com ameaça? Para ela, aquilo era vital. Para ela, a falta de mamãe era vital para ela. Ela começou a ter vários sintomas respiratórios, saía catarro, né? A região do muco ali, verde, amarelado. Ela teve vários sintomas que envolvia a parte respiratória. A partir do momento que a gente identificou isso, a gente criou uma estratégia real. Como assim uma estratégia real? Agora sim entra o tratamento. A interpretação biológica é entender qual é a ameaça. O que ameaça minha filha? Ah, o que ameaça ela é mamãe não está aqui. Então minha filha acorda, papai está comigo, está com ela. E ela não tem mamãe ali do lado. Isso é uma ameaça. Minha filha acorda e não tem papai, tem a avó. Isso é uma ameaça para ela. Então, é possível ela acordar todo dia com a mamãe? É possível. Como? Simplesmente basta minha esposa parar de pegar carona para ir pro plantão com a amiga dela. Então minha esposa trabalhava terça, quinta e sábado e magicamente eram os dias que a minha filha apresentava outros sintomas, mudava um pouquinho o sintoma. E isso foi muito importante para a gente descobrir isso. E o outro detalhe é que quando eu ia jogar futebol sábado pela manhã, eu ia dormir na casa da minha sogra. E aí eu acordava de manhã cedinho, levava minha esposa no plantão e a minha filhinha acordava com a vovó. Quando ela acordava com a avó e não era a mãe, um conflito. Quando ela acordava comigo, porque minha esposa tinha ido pro plantão, e cadê minha mãe? Não tá comigo. 2 conflitos. E ela ficava retroalimentando aquilo. Ela ficava tendo recidivas. Tinha dia que ela tava com a mamãe e acordava com a mamãe, no outro dia não tava. Tinha dia que acordava, tinha dia que não tava. Tinha dia que ela ficava 4 dias com a mamãe. Depois, outra semana, era um dia sim, um dia não. Então aquilo tava retroalimentando. E a minha filha não curava. E aí a gente tentou aliviar os sintomas, porque por que o remédio é importante? Porque muitas vezes a minha filha estava com muito sintoma respiratório e ela acordava com falta de ar. Porque estava com tanto catarro que ela acordava com falta de ar. Inicialmente começou com tosse seca, não tinha muito muco. E depois começou a ter muita produção. E uma das células que envolve a parte pulmonar, são as células caliciformes, ela é ativa quando você se sente sufocado. Quanto mais a minha filha tinha falta de ar, mais ela produzia muco. Então, isso é importantíssimo a gente entender, porque se eu consigo utilizar um medicamento e diminuir isso, ela não tem falta de ar, eu posso tirar ela daquele conflito. Mas,
se eu não mudasse o ambiente da minha filha, ela não teria melhorado. Então o tratamento foi real. Como assim real, Denis? O tratamento foi eu parar de jogar futebol nos sábados, para minha esposa acordar todo dia com a minha filha, e minha esposa parou de pegar carona com uma amiga dela. Então todo dia eu levava ela no plantão. A gente tomava café junto, entrava no carro junto, deixava a mamãe no hospital pra mamãe trabalhar. Falava assim, mamãe tá aqui, eu te amo. A hora que você quiser, papai traz você aqui, se você quiser. E essa dinâmica foi suficiente para minha filha parar de ter todos os sintomas respiratórios. Além disso, a gente ainda deu um território para ela. Como assim deu um território? A gente deu um coelhinho, que é um coelhinho anão, né? Não sei se é assim que fala, um coelhinho pequenininho, que ela cuida do coelhinho. Então agora que o coelhinho é dela, para ela sentir o cheiro do coelhinho, para ela ter uma importância territorial ali. Então isso também é uma forma de tratamento. E junto com isso a gente foi criando estratégias para que ela desligasse um pouco da minha esposa. Estratégias reais, para não ficar sempre com a mamãe. O problema é que a minha filhinha viveu toda essa situação que a gente viveu nos últimos anos. E aí realmente ela tem 4 aninhos de idade hoje, ela não teve muito contato com outra criança. Agora que ela começou a ir para a escolinha, que ela começou a ter contato com outras crianças. Então todo esse aspecto é importante para ter esse desmame gradativo. Ela mamou até 3 anos e 2 meses, até 3 anos sem sintoma nenhum. Depois dos 3 anos que a gente começou a desmamar, ela começou a desenvolver sintomas. Então a conexão de mamãe com a filhinha, que era o problema, entre aspas, né? Que era a solução também. Então a gente tinha que trabalhar toda essa dinâmica. E dar o coelhinho era uma forma de você trabalhar de forma real também. Poderia entrar com técnicas de ressignificação, poderia fazer N possibilidades, como outras técnicas que eu fiz com ela, como a microfisioterapia, e por aí vai. Então tudo isso são formas de tratamento agora.